Um evento aconteceu nos Estados Unidos da América que está precipitando este mundo para as cenas finais da história da Terra. A inspiração diz no livro O Grande Conflito, este maravilhoso livro, na página 598, que temos um gráfico apontando todas as marcas do caminho em nossa jornada, em direção ao céu, e não precisamos adivinhar nada. Amigos, o evento que aconteceu em 15 de julho de 2024, eu acredito ser profético em sua natureza, grandemente profético. Por quê? A inspiração profetizou que deveria ser um evento que precede a aprovação de uma lei dominical. E esse evento, amigos, que lhes contei que aconteceu, poderia ter sido poupado e irrompido especificamente nos Estados Unidos da América, o que teria levado esse mundo às cenas finais da profecia bíblica. Em Apocalipse capítulo 13, verso 11, a Bíblia identifica especificamente os Estados Unidos da América como uma nação que surge como um cordeiro, mas fala como um dragão. E a América será a nação que exercerá o poder da primeira besta, o papado, e faz com que todos os que habitam na terra adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. A América levará o mundo a adorar a instituição do papado, que é a aprovação de uma lei dominical nacional, primeiro na América e depois se tornará universal. Há alguns dias atrás estávamos nas fronteiras do cumprimento deste grande evento, onde se o lance tivesse sido realizado, por assim dizer, a América hoje, como estou falando, estaria em uma guerra civil, uma revolução sangrenta, e é nisso que queremos entrar para mostrar a vocês, amigos. Foi a misericórdia de Deus que atrasou os eventos finais na profecia bíblica, mas mesmo assim estamos caminhando para este evento. Então nós queremos olhar para um evento que acabou de acontecer. Agora, o que eu acredito é que temos eventos tanto na Bíblia, especificamente dentro da Bíblia, quanto nesse maravilhoso brilho de ampliação, por assim dizer, o livro O Grande Conflito, que nos revela eventos proféticos que precedem a vinda de Jesus. Agora há uma citação no Grande Conflito, no livro O Grande Conflito, página 594, e quero que vocês ouçam o que a inspiração diz. Agora, antes mesmo de compartilhar essa citação, no comentário bíblico, volume 7, página 976, a inspiração nos diz que a imagem da besta será formada antes que termine a graça, que é uma união entre a igreja e Estado, que está no livro O Grande Conflito, página 445, que os Estados Unidos da América formarão uma imagem da besta, que é Apocalipse 13, verso 15. Qual é esta imagem que o Grande Conflito, página 445, nos diz? Quando as principais igrejas dos Estados Unidos obrigarão, ou melhor, usarão o Estado para fazer cumprir seus decretos e sustentar suas instituições, quando a igreja influenciar o Estado, a inspiração diz que é a formação da imagem da besta. E a inspiração diz que remonta no livro Testemunho, volume 7, página 976, que a imagem da besta, quando a crise começar, quando a igreja e o Estado se unirem para fazer cumprir seus decretos, a inspiração nos diz que isso será o teste que decidirá nosso destino eterno. Em outras palavras, a lei dominical nacional, quando a igreja e o Estado se unirem para impor a falsa adoração, a crise sobre a falsa adoração e a verdadeira adoração, quando tomarmos essa decisão sobre a adoração verdadeira ou falsa, nosso destino eterno será decidido. Então, o último ato do drama, o teste final, por assim dizer, é a crise sobre a marca da besta e o selo do Deus vivo. No volume 7, página 142, somos informados de que a crise da lei dominical é o último ato do drama, mas há eventos que precedem esse ato, do último ato do drama. Eu realmente acredito que o que aconteceu há alguns dias atrás, 15 de julho de 2024, com a tentativa de assassinato de Donald Trump. Amigos, vocês sabiam que foi a misericórdia de Deus que evitou uma guerra civil e uma nova revolução? Vamos chegar lá. Agora, de volta ao Grande Conflito, este livro maravilhoso na página 594, o último ato do drama, que nos é dito que será a lei dominical, volume 7 dos Testemunhos, página 141. Esse é o último ato do drama, o que significa que é o teste final, não há outro teste depois deste. Isto fecha a porta da graça.
Agora, a inspiração diz no livro O Grande Conflito, página 594, somos informados nas profecias que os eventos no futuro estão abertos diante de nós, tão claramente como foi para os discípulos pelas palavras de Cristo. Agora escutem, a inspiração diz que os eventos relacionados com o fechamento da porta da graça e a preparação para o tempo de angústia são claramente apresentados. A inspiração está nos dizendo que há eventos que estão ligados com o fim do tempo de graça. Em outras palavras, quando vemos esses eventos, é uma indicação para nós que estamos nos aproximando do fim do tempo da graça. Agora, como eu disse, a coisa que inicia o fim do tempo de graça é a aprovação da lei dominical ou a imagem da besta. Quando a América impor a lei dominical, que será a primeira nação a fazê-lo, e então todas as outras nações seguirão o exemplo. Isto é Apocalipse 13, versículo 15, 16 e 17. Agora, quais são os eventos que ela diz que estão em conexão ou ligação com o encerramento da porta da graça? Sabemos que é a lei dominical, mas há um evento que precede a lei dominical e quero que consideremos esta citação que está nos Manuscript Releases, volume 5, página 305. Agora escutem o que a inspiração diz na Índia, China, Rússia e nas cidades da América. O que vai acontecer na Índia, China, Rússia e nas cidades da América? Agora, nesta citação, ela menciona apenas essas 4 nações, mas no livro Educação, página 228, ela menciona o mundo inteiro. Este evento afetará o mundo inteiro. Não estamos falando sobre a lei dominical que fará isso, mas há um evento que precede a lei dominical, que precede a aprovação de uma lei dominical nacional na América. Vocês sabem que evento é este? Educação, página 228, ela diz: ao mesmo tempo, a anarquia está tentando varrer todas as leis, não apenas humanas, mas divinas, a centralização da riqueza e do poder, a combinação do enriquecimento de poucos à custa de muitos, o espírito de agitação, motim e derramamento de sangue em todo o mundo, a disseminação dos mesmos ensinamentos que levaram a palavra-chave, Revolução Francesa, com a intenção de envolver o mundo inteiro numa luta semelhante àquela que envolveu a França. Agora observem, ela nunca diz Índia, China e Rússia. Ela diz que o mundo vai ser convulsionado nessa mesma revolução que convulsionou a França. No livro Educação, página 228. Agora, de volta a esta citação. Nesta citação, ela menciona Índia, China, Rússia, mas a citação que acabei de compartilhar com vocês, ela menciona o mundo inteiro. Mas vamos voltar nesta citação, Manuscript Releases, volume 5, página 305. Amigos, antes que eu termine de ler esta citação, a porta da graça está prestes a se fechar. A tentativa de assassinato de Donald Trump poderia ter falado e apressado as cenas finais da profecia bíblica, e muitos de nós seríamos considerados em falta. Se Deus tivesse permitido o que foi planejado para acontecer, Deus, em sua misericórdia, não permitiu que aquela bala acertasse Donald Trump. Vocês sabem do que estamos falando? Vamos voltar para a citação. Agora escutem o que ela diz que vai acontecer. Palavras azuis. Ela diz, e resultará em uma guerra civil. Pausa. O que devemos esperar que aconteça? Nas cidades da América, com base nesta citação, uma guerra civil. Agora lembrem-se, o que o profeta disse, que os eventos relacionados com o fechamento da porta da graça são claramente apresentados. Eu me pergunto se a guerra civil leva ao fechamento da porta da graça. De volta para a citação. Escutem o que ela diz, o que vem depois da guerra civil. Ela diz que haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação. Então, antes que termine o tempo de graça, devemos ver uma guerra civil. Devemos ver uma revolução que precede a aprovação de uma lei dominical. Agora, amigos, eu quero que vocês vejam o que acabou de acontecer. O que aconteceu há alguns dias atrás. Vejam o artigo que diz, aqui, Trump, tiro no comício de Pensilvânia, em uma tentativa de assassinato. Pausa aqui. O que acabou de acontecer? Uma tentativa de assassinato contra a vida do ex-presidente Donald Trump.
Na verdade, há alguns dias atrás, Donald Trump estava falando em um comício na Pensilvânia. E sim, na Pensilvânia. E quando ele estava lá, havia um homem armado que atirou, acredito, algumas balas, e a bala atingiu o presidente Trump, mas só acertou de raspão e atingiu sua orelha. Agora, amigo, eu digo a vocês que é a misericórdia de Deus que aquela bala não acertou o Donald Trump. É a misericórdia de Deus. No entanto, estamos nos apressando para as cenas finais da história desta terra. Agora, vocês podem dizer o que isso tem a ver com a profecia bíblica? O que isso tem a ver com qualquer coisa? Agora, amigos, nós acabamos de compartilhar que antes que a porta da graça se feche, deve acontecer uma revolução semelhante à Revolução Francesa. Em outras palavras, uma guerra civil, especialmente nos Estados Unidos, então se tornará global. E agora vocês podem dizer, mas o que isso tem a ver com tudo isso? Vamos continuar. E diz aqui novamente que a América não está pronta para o que vem a seguir. Do que eles estão falando, este é o evento que ocorreu. Look what happened. Agora, há na verdade uma foto de alguém que conseguiu tirar uma foto quando a bala veio até Trump e atingiu ele de raspão. Estava a centímetros da cabeça de Trump, a centímetros de distância. E vocês podem dizer, mas o que isso tem a ver com uma guerra civil ou uma revolução? Bem, vamos continuar. Eu quero que vocês vejam isso. E diz, Trump, tentativa de assassinato. Observem, estávamos a centímetros de uma guerra civil. Vocês viram isso, amigos? Uma guerra civil, a centímetros de uma guerra civil. Vocês sabem o que isso significa, amigos? Vocês sabem que Deus, em sua misericórdia, atrasou. Vocês sabem por quê? Porque nós, como seu povo, não estamos preparados para a crise final. E somos informados no volume 9, página 11, que os movimentos finais serão rápidos. Se aquela bala tivesse atingido Trump, se Deus não tivesse preservado sua vida e aquela bala tivesse atingido Trump, vocês sabem que teríamos visto o movimento final se desenrolando a passos rápidos, amigos. E muitos de nós seríamos encontrados em falta. Sim, podemos ver sem sombra de dúvidas que uma guerra civil teria estourado. Vamos continuar. Quero que vocês vejam o que diz o artigo. Continua dizendo que o que tudo indica, o assassino seria um louco. Apenas mataria o ex-presidente Donald Trump por alguns segundos, um ou mais dos tiros. De acordo com as primeiras notícias, mataram um espectador sentado atrás de Trump. Para ficar claro, o atirador errou a faísca de uma sangrenta guerra civil por 2 centímetros. Amigos, vocês entenderam isso? Vocês entenderam isso? Vocês sabem o que isso indica, amigos? Se isso tivesse acontecido, teríamos visto uma guerra civil na América, uma sangrenta guerra civil. Vocês sabem qual é o próximo passo depois da guerra civil? É a aprovação de uma lei dominical e o fim do tempo da graça. Vocês sabem o que isso indica? O fato de estarmos tão perto de uma guerra civil, vocês sabem o que isso indica? Que Jesus está quase completando sua obra de purificação no santuário. Significa que nesta terra, Jesus quase tem um povo que obteve a vitória sobre todos os pecados. Na verdade, somos informados no livro, eu acredito que está em Lições Objetivas de Cristo, que nos são ditas em nossos dias. Elas estão como Enoque em nossos dias, são Enoques, o que significa que Deus tem quase um povo preparado, e com base nesta citação, há um povo que está vivendo exatamente como Enoque viveu. Amigos, nós temos 2 opções, pois podemos ver os eventos que estão acontecendo diante de nós. Temos 2 opções. Ou vamos separar o pecado de nossas vidas, implorando e agonizando por essa vitória. A vitória só pode vir quando imploramos e agonizamos, e então rendemos nossas palavras a Jesus. No livro Ministério de Cura, somos informados de que tudo depende do exercício correto do mundo. Se nós não vencermos o mundo e o pecado, então não poderemos vencer todos os pecados. A inspiração diz nas Lições Objetivas de Cristo, página 331, que ninguém diga que não posso remediar os defeitos de caráter. Se você chegar a esta conclusão, certamente falhará e perderá a sua vida eterna. Amigos, se continuarmos a recuar, não poderemos vencer o pecado.
e surge a verdadeira dificuldade da corrupção de um mundo não santificado. Nosso mundo é o poder da escolha, é o poder da decisão, e a inspiração diz que tudo depende do exercício correto do mundo. Ministério de Cura, página 157. Tudo depende do exercício correto do mundo. Agora, amigos, nós estamos nos aproximando de casa. Este evento, a Guerra Civil, é um evento que precede a lei dominical, um dos últimos sinos que tocará. Quando digo sinos, é um dos últimos eventos proféticos que precedem a aprovação de uma lei dominical. Há outros eventos, mas principalmente é a Guerra Civil. E com base no que acabamos de ver, com a tentativa de assassinato de Donald Trump, foi a misericórdia de Deus que evitou aquela Guerra Civil. Voltando ao nosso artigo que diz, se um partido melhorasse suas chances políticas por meio de um assassinato, a reação seria extremamente violenta. We would have had a year-long civil war if Trump was assassinated, but we would have had weeks or months of political violence, and that is true. That is true. Again, back to the article, it says, a dangerous moment for America after Trump's assassination attempt. What do they mean? What do they mean? It says there, President Biden calls for unity in a country that has long been beset by political violence. Within minutes of the shooting, civil war was one of the most trending terms on X, that's Twitter, reflecting the deep concern many Americans have about worsening political violence. Friends, as we can see, a civil war is looming over the United States of America. It is looming. Now, I want us to look at this. This here was on Sky News, and I want you to listen to someone who assessed what could have been had Trump been assassinated. I want you to see what it says. Esta é a próxima coisa certa, quero dizer, não tivemos uma tentativa de assassinato em um presidente dos Estados Unidos, você sabe, antigo ou não, desde 1981. É claro, foi Ronald Reagan. Então tivemos um longo período de tempo em que sentimos que as coisas estavam razoavelmente seguras. De repente, muito rapidamente isso mudou. O que isso faz pela política americana de forma mais ampla? Deixem-me dizer o que aconteceria se aquela bala estivesse 2 centímetros para a esquerda ou apenas em qualquer outra direção e tivesse passado por sua cabeça. O estado profundo ou as citações de pessoas que querem fazer nós loucos e brigando uns contra os outros teriam conseguido o que queriam, porque teria havido algum tipo de guerra civil. Donald Trump é assassinado, as pessoas vão para as ruas e vão causar muitos danos, porque ficariam muito frustradas. Donald Trump defende, vocês sabem, o populismo, ele defende a classe média, e é isso que eles querem. Eles queriam tirá-lo para que as pessoas aqui na América lutem umas contra as outras, em vez de realmente irem até os políticos e tentarem resolver os problemas que estamos tendo. E infelizmente estávamos a cerca de 1 centímetro, literalmente, de uma guerra civil. Vocês ouviram isso, amigos? Vocês ouviram isso? 1 centímetro para uma guerra civil. Vocês sabem o que vem em minha mente? Quando eu vejo isso, eu quase vejo, com base nos primeiros escritos, se esse evento tivesse ocorrido. Jesus olhou para baixo e viu que se esse evento acontecesse, se Trump tivesse sido assassinado, Jesus olhou para sua igreja e viu que não estamos prontos para as cenas finais. E na sua misericórdia, e na sua piedade, e no seu amor, ele levanta as mãos e chora ao Pai 3 vezes. Meu sangue, meu sangue, meu sangue, Pai. E na misericórdia, Deus retém aqueles 4 ventos. Amigos, vocês sabem que o tempo está quase acabando? E uma grande questão é, refletimos a adorável imagem de Jesus como deveríamos? Estamos buscando a vitória sobre o pecado? Estamos implorando e agonizando pela vitória? No livro Primeiros Escritos, página 269, enquanto os eventos estão acontecendo ao nosso redor, a inspiração diz, vi algo forte, fé e gritos agonizantes, implorando a Deus. Pelo que eles estavam implorando? Eles estão implorando pela vitória sobre o pecado. Amigos, não nos resta mais muito tempo. O tempo de graça para a humanidade está prestes a terminar.
Jesus está prestes a vir e a mensagem do céu para nós é que devemos eliminar o pecado de nossas vidas. Temos apenas alguns meses restantes. Eu digo a vocês que a guerra civil foi adiada, mas não vai demorar muito. Agora eu quero ir a este próximo clipe da Fox News. Eu quero que vocês escutem isso com atenção, quase repetindo o que ouvimos da Sky News. Escutem. O grande Ramaswamy, para nos dar sua perspectiva sobre o que ele pensa. É ótimo ter você no programa. É um dia horrível para os Estados Unidos da América. Quero saber o que você achou quando ouviu falar disso pela primeira vez. O que passou pela sua cabeça? O que está passando pela sua mente? Em primeiro lugar, ouvimos a história daquela pessoa. Um inocente e entusiasmado foi baleado e morto. Primeiro, nosso coração está com eles e nossas condolências com aquela família. Mas devo dizer que este traço é que eu pessoalmente acredito que Deus interveio hoje. Não apenas em nome do presidente Trump, mas em nome de nosso país. Se você pensar sobre isso, 1 centímetro à distância do caminho de uma bala era o futuro não apenas da vida de Donald Trump, mas acho que a vida dos Estados Unidos. Imaginem do que estaríamos falando hoje se não fosse por uma diferença no comprimento de um fio de cabelo no caminho de uma bala, e eu achei isso assustador. Vocês ouviram isso, amigos? Falaram o que estamos lhes dizendo. Eu lhes digo que foi a misericórdia de Deus que impediu o assassinato de Donald Trump. Caso contrário, estaríamos correndo. Este mundo teria corrido para as cenas finais da história desta terra. No dia 15 de julho de 2024, teríamos visto na América o início de uma guerra civil. E na misericórdia, Deus evitou isso. Agora, estamos vivendo, amigos, um tempo emprestado. E eu pergunto a vocês, o que vocês estão fazendo com esse tempo? O tempo de graça para a humanidade está prestes a terminar. O tempo de graça para a humanidade está prestes a terminar. Agora eu quero que vocês vejam o próximo clipe. Quero que vocês vejam o próximo vídeo. Lembrem-se que havíamos dito no início do nosso estudo, deveríamos ver uma guerra civil nos Estados Unidos da América, Índia, China e Rússia. Mas no livro Educação 228, o profeta de Deus diz, uma revolução, mas especificamente não qualquer tipo de revolução. Ela menciona a palavra Revolução Francesa. Devemos ver a disseminação mundial dos mesmos acontecimentos que levaram à Revolução Francesa. O mundo inteiro será envolvido naquela revolução semelhante ao que aconteceu nos dias da França. Agora eu quero que vocês vejam isso. Escutem, amigos, e maravilhem-se com a precisão da inspiração. Escutem isso com atenção. Vou tocar este clipe. A discussão, vou dizer isso, a discussão de algum tipo de guerra civil aqui, na minha opinião, seria muito mais parecida com uma Revolução Francesa do que com a guerra na década de 1860. Vocês perceberam isso? Que eles estavam discutindo o que teria acontecido se Trump tivesse sido assassinado, e eles disseram que não teria sido apenas como a Guerra Civil de 1860, que ocorreu de 1861 a 1865. Eles disseram, não, que esta guerra civil que teria ocorrido teria sido como uma revolução que ocorreu nos dias da França. Exatamente as palavras do profeta, exatamente e idêntica, iguais às palavras do profeta no livro Educação, página 228. Amigos, eu quero que consideremos isso. Em Jeremias capítulo 12, amigos, estamos prestes a entrar em um novo ou diferente. Estamos prestes a realmente entrar em uma nova transição. Você diz, o que você quer dizer com isso? Com base no que acabou de acontecer, estamos prestes a entrar em uma nova transição. Estamos prestes a mudar do tempo dos seres humanos para o tempo dos cavalos. Agora escutem o que Jeremias diz, em Jeremias 12, verso 5. Se você correu com um ser humano e eles te cansaram, em outras palavras, agora ficando cansados quando não há pressão sobre nós. Jeremias nos pergunta, o que faremos ou como enfrentaremos os cavalos e se os cavalos nos cansarem? Ele pergunta, o que faremos nos matagais junto ao Jordão? Amigos, uma grande transição está prestes a acontecer. E se alguma vez houve um momento para implorarmos e agonizarmos pela vitória, se alguma vez houve um momento para pararmos de brincar com o pecado, este tempo é agora.
O tempo de graça para a humanidade, como sabemos, está prestes a terminar. E a inspiração diz-nos, infelizmente, que nenhum entre 20 daqueles cujos os nomes estão registrados nos livros da Igreja não estão preparados para o encerramento da história desta terra. No livro Serviço Cristão, somos informados de que nenhum entre 20 daqueles nomes que estão escritos na Igreja estão preparados para o encerramento da história desta terra. Agora, o que significa isso? O que é isso? No livro O Grande Conflito, página 608, nos diz que quando a tempestade estourar, a lei dominical, uma grande classe dos adventistas do sétimo dia que tem professado a fé na mensagem dos 3 anjos, mas não tem se santificado pela obediência à verdade, vão abandonar a posição e passar para a fileira da oposição. Por que a maioria dos adventistas do sétimo dia deixarão este movimento e aceitarão o domingo? É porque não foram santificados. E vocês sabem, amigos, que a santificação, com base nessa citação, ocorre através da obediência à verdade. Em outras palavras, simplesmente ocorre através da rendição do mundo. A rendição do mundo leva à obediência. Se o mundo não for rendido, não poderá haver obediência. Mas nunca poderemos renunciar ao mundo se não estamos convencidos no amor de Deus, a verdade, a santificação. Eu quero que vocês olhem para esta citação, santificação, santificação. Isso está em Atos dos Apóstolos, página 560. A santificação vem através da operação do princípio do amor. Vejam esta citação em Atos dos Apóstolos, página 560. Nos diz que a verdadeira santificação vem através da operação externa, ou da operação do princípio do amor. Em outras palavras, o que a inspiração está nos dizendo, o que leva à santificação leva à obediência, porque a santificação é a obediência, o que leva a ela é a operação do princípio do amor. Romanos 13, verso 10 diz que o amor é o cumprimento da lei. O cumprimento da lei é o amor. Em outras palavras, a razão pela qual podemos obedecer ou porque obedecemos legitimamente. Então, qual deveria ser o motivo de nossa obediência? Qualquer coisa abaixo deste motivo é insuficiente. Paulo diz em 1 Coríntios 13 que, embora eu dê todos os meus bens para alimentar os pobres e meu corpo para ser queimado no fogo, fazendo as coisas certas, mas sem amor, ele diz que isso não se aproveitará de nada. Embora eu tenha o dom de profecia, embora eu pense que eu tenha toda a fé, embora tenhamos todo esse conhecimento, sem amor, Paulo diz que nada sou. Então o único motivo certo que pode ser aceitável a Deus é o amor. E esta é a agência que Deus usa para expulsar o pecado de nossas vidas, não por medo de punição ou mesmo esperança de recompensa, mas é o amor que move o verdadeiro discípulo a amar uma vida de obediência a Jesus. Vejam esta citação no Monte das Bênçãos, página 76. Estamos falando de santificação, estamos falando de preparação para a crise final, da qual estamos falando e vivendo nas cenas finais da história desta terra. Monte das Bênçãos, página 76. Somos informados de que Deus não emprega medidas compulsórias. O amor é o agente que Ele usa para expulsar o pecado do coração, ao transformar o orgulho em humildade e a inimizade e a incredulidade em amor e fé. Então, o que a inspiração está nos dizendo? Que o único meio de tirar o pecado da vida, a inspiração diz que Deus usa apenas um meio, e este meio é o amor. Agora, amigos, deixe-me dizer isso. A única maneira de obtermos uma imagem clara desse amor, isso nos levará a pecadores renomados no Calvário, que é o maior monumento que temos do amor de Deus. Nos é dito em João 3,16, que Deus nos amou tanto que deu a seu Filho, seu único Filho amado, seu Filho unigênito. Então, o amor de Deus por nós é demonstrado na dádiva do seu Filho, e o clímax dessa dádiva de seu Filho é visto no Calvário, amigos. E quando vemos Jesus molhado e pingando de sangue, quando o vemos no Getsemane suando grandes gotas de sangue e agonizando, quando vemos sua alma que estava em tal agonia,
Na verdade, a inspiração nos diz que os pecados do mundo inteiro estavam sobre ele, dominando-o no Getsemane. Este é o volume 2, página 24. Os pecados do mundo inteiro perdido estavam sobre ele, dominando-o. Foi a sensação da separação de seu pai, em consequência do pecado, que rasgou seu coração com uma agonia tão penetrante e força de sua mente que rolavam por sua face pálida e caíram no chão, umedecendo a terra. Amigos, enquanto vemos Jesus no Getsemane suando sangue, não pelos pecados do meu amigo, quando olhamos para o Calvário e olhamos para o Getsemane, devemos ver Jesus morrendo por todos. Sim, ele morreu por todos, mas quando olhamos para o Getsemane e olhamos para o Calvário, devemos ver nossos pecados, meus pecados individuais que mataram o Filho de Deus. E amigos, quando olhamos para o Getsemane, assim quando olhamos para o Calvário, assim quando olhamos Jesus diante de Pilatos com o rosto manchado de sangue, enquanto vemos o sangue escorrendo pelas suas costas, quando o vemos na cruz. Amigos, quando vemos essas imagens, devemos ver o que os nossos pecados fizeram com Jesus. É apenas a morte. O pecado só pode trazer dor para nós. Enquanto vemos o pecado à luz do Getsemane, à luz do Calvário, enquanto vemos como o pecado traz dor ao coração. E se alguma vez vamos parar com o pecado, será porque o pecado traz dor aos nossos corações, porque mata aquele que amamos. Vocês sabem, amigos, ao olhar para Jesus morrendo, vocês sabem o que isso faz naturalmente? Lembrem-se que a única maneira de tirar o pecado da sua vida, a única maneira de tirá-lo é pelo amor. Vocês sabem o que acontece quando contemplamos o Calvário e passamos uma hora pensando e contemplando as cenas da vida de Jesus? Desde a manjedoura até o Calvário, quando vemos especialmente as cenas finais, vocês sabem o que nos é dito na inspiração, no livro O Desejado de Todas as Nações, página 83, que nossa confiança nele será constante. Essa é a nossa fé, então ela diz que nosso amor será vivificado. Se nós quisermos ser salvos, devemos aprender as lições da penitência e da humilhação ao pé da cruz. Se quisermos passar tempo contemplando o amor incomparável de Deus, o presente de seu Filho amado, quando vemos Jesus diante de Herodes, diante de Pilatos, e veremos o que o pecado fez com ele. E nós veremos, amigos, que isso apenas criará dentro do coração um ódio contra o pecado. E é isso que Jesus teve em sua vida. Nos é dito em Hebreus, no 1º capítulo, que ele odiava a iniquidade e amava a justiça. Porque Jesus odiava a iniquidade e amava a justiça, porque ele entendia o amor de seu Pai. E o que precisamos fazer, precisamos entender o amor do Pai. É a única coisa que pode expulsar o pecado do coração. Onde é contado no livro Educação, aquele maravilhoso livro, página 296, quando uma vez que o olhar está fixo nele, a vida encontra o seu centro, o dever se torna um deleite e o sacrifício um prazer. Quando o dever se tornará um deleite? Quando o sacrifício tornar-se-á um prazer? Quando o olhar estiver fixo nele. Amigos, o tempo de graça para a humanidade está prestes a terminar, e a única maneira de sermos encontrados prontos, devemos estar prontos. Quando a América aplicar a lei dominical, devemos estar sem pecado. E Deus, o fato de que a guerra civil está se aproximando, indica que Deus tem quase um povo pronto. Esta é apenas uma atualização profética que nos incentiva a nos prepararmos, a estarmos prontos e preparados, porque o tempo está quase acabando. Escutem isso a respeito do serviço do santuário. Salmo 118, versículo 27. Diz que Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. E agora escutem isso. Amarre o sacrifício com cordas até as pontas do altar. A Bíblia está dizendo que quando eles oferecem um sacrifício, eles deveriam amarrá-lo no altar. Agora, amigos, por que vocês amarrariam algo que está morto? O fato de ter sido colocado no altar significa que está morto. Mas por que foi amarrado naquele altar? Há uma lição para nós. Nós podemos aceitar Jesus hoje, e hoje podemos escolher morrer para nós mesmos, mas amanhã pode haver tentações que nos farão querer permitir que o eu viva novamente. Mas algo que devemos fazer é amarrar o eu naquele altar para que o eu nunca mais seja tirado daquele altar. Esse eu permanecerá lá. Agora Deus diz para amarrá-lo no altar. Quais são essas cordas que vão amarrar o eu no altar?
Para que esse eu permaneça morto, Oséias 11, verso 4, diz que são os cordões do amor. Vejam isso, amigos. A única coisa que vai manter o eu naquela cruz, a única coisa que vai manter o eu naquele altar, que pode amarrar o eu lá e manter o eu lá, são as cordas do amor. Esta é a única maneira de obtermos a vitória sobre o pecado. Devemos ver o Filho de Deus sangrando e pingando de sangue. Vocês sabiam que cada passo que Jesus deu, desde o muro do julgamento de Pilatos até o Calvário, somos informados na inspiração que cada passo que ele deu estava manchado de sangue. Cada passo que ele deu, como se você estivesse seguindo Jesus, você veria cada passo que ele dava, cada pegada manchada de sangue. Amigos, ó amigos, que amor incrível! Que o Rei do Universo deixou a pureza do céu. Somos informados de que até os anjos ficaram maravilhados. No volume 2 dos Testemunhos, página 207, somos informados de que o profeta diz que não podemos medir um amor assim. O amor de Jesus por nós, ela diz que não pode ser medido. Ela continua dizendo que as hostes angélicas contemplaram com a admiração e tristeza aquele que havia sido a majestade do céu, que usava a coroa de glória e agora usa uma coroa de espinhos, uma vítima sangrenta entre a multidão enfurecida, induzidos pela loucura de Satanás. Então o profeta diz: eis o paciente sofredor, em sua cabeça há uma coroa de espinhos, seu sangue vital flui de cada veia dilacerada. Vocês podem ver Jesus pingando com sangue? Não com suor, mas ela diz que o sangue de sua vida fluía de cada veia dilacerada. Oh, amigos, o sangue de Jesus foi derramado para que pudéssemos amar. Seu sangue foi derramado para que pudéssemos viver. E em sua misericórdia, Deus acabou de evitar uma guerra civil. Por mais que a guerra civil esteja se aproximando, vou provar para vocês agora que a guerra civil ainda está se aproximando. Agora, este clipe que vou mostrar a vocês quase indica que este foi um trabalho interno. Eu quero que vocês tirem as suas próprias conclusões, que parece ser um trabalho interno, baseado neste clipe. Por quê? Porque uma testemunha ocular viu isso, essa tentativa de assassinato, que tentaram assassinar o presidente Trump, que essa testemunha ocular viu e indicou à polícia que há um homem com uma arma no telhado e a polícia não fez nada. O serviço secreto que estava protegendo Trump, essas testemunhas oculares continuaram apontando para elas, dizendo que esse homem tinha uma arma no topo do telhado e eles esperaram que atirassem em Trump no palco. Mas seja o que for, só depois que os tiros foram disparados é que eles atiraram contra esse suposto atirador. Agora escutem e tirem suas próprias conclusões. E então eu quero mostrar a vocês um suposto profeta que foi em maio. Deixem-me voltar para isso. Há 4 meses atrás, um suposto profeta profetizou, há 4 meses atrás, no movimento carismático, que Trump haveria de sofrer uma tentativa de assassinato contra sua vida. Isso foi há 4 meses atrás. Recebemos o clipe e vamos reproduzi-lo. E nesta tentativa de assassinar Trump, há 4 meses, isso está literalmente no YouTube, 4 meses atrás, a bala vai passar de raspão na sua cabeça e Trump vai cair. Exatamente o que aconteceu. Agora, eu não acredito que ele seja um profeta e quem deu a ele aquelas comunicações não foi Deus, mas foi o inimigo. Mas agora você diz, como o inimigo sabia disso de antemão? Isso faz com que o inimigo planeje eventos e depois cumpra os eventos que ele planejou, se Deus permitir? Sim. Mas mesmo assim, este falso profeta disse que depois disso, depois desta tentativa de assassinato, onde a bala roçou sua orelha, que Trump se voltaria para Deus e ele venceria as eleições e levaria toda a nação de volta para Deus e que haveria uma crise financeira e então ele menciona um reavivamento. Agora deixe-me dizer que isso é um falso reavivamento e vocês sabem o que vem a seguir? A aprovação de uma lei dominical.
a passing of a Sunday law. Isto foi há 4 meses atrás. Ele é um falso profeta do movimento carismático. Como ele sabia disto? É um plano de Satanás. E o plano de Satanás é o que a Bíblia diz que aconteceria, que a América será trazida de volta para Deus e a adoração num falso dia. Haverá uma crise financeira. Cobrimos isso na quinta-feira passada. Haverá uma crise financeira e um reavivamento falsificado. Você encontra isso no livro O Grande Conflito, página 590. Uma crise financeira. E O Grande Conflito, página 464, você verá um falso reavivamento e toma o lugar da tentativa de assassinato de Trump, em que a bala atinge sua orelha. Agora, o que eu estou dizendo a vocês, embora a guerra civil tenha sido adiada, Trump, acredito que com o projeto 2025, isso apenas tornou Trump mais popular, por assim dizer. É quase garantido, caso nada aconteça. Em outras palavras, se ele não perder a vida, é praticamente garantido que ele será o presidente. Esta tentativa de assassinato trouxe Trump mais à frente, e há algo chamado Projeto 2025 para uma vitória de Trump. Trump disse que se ele se tornar presidente, ele tornará a dar poder à igreja, um poder como nunca teve antes. Apocalipse capítulo 13, verso 15. Ele teve poder para dar vida à imagem da besta. Ele teve poder para dar vida à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que tantos quanto não adorassem a imagem da besta devem ser mortos. O que eu estou querendo dizer? Uma vitória de Trump significa que a lei dominical é iminente. Agora eu quero que vocês vejam isso. E toda essa tentativa de assassinato deu a garantia de sua vitória, de se tornar presidente. Agora eu quero que vocês vejam este clipe, que é surpreendente em suas previsões. Por que surpreendente? Porque a inspiração disse isso, e Satanás comunicou isso ao seu falso profeta, este chamado profeta carismático. Agora escutem o clipe. Eu vi Trump se levantando e então eu vi um atentado contra sua vida. A bala voou perto de sua orelha e chegou tão perto de sua cabeça que estourou seu tímpano. E eu vi ele caindo de joelhos durante esse período e começou a adorar o Senhor. Ele nasceu radicalmente de novo durante esse período. Estou falando, as pessoas dizem que ele está salvo agora, mas ele fica realmente em chamas por Jesus, pelo que eu vi chegando. E então eu vi pessoas intercedendo por ele, eu vi ele vencendo a presidência por meio de grande. O Senhor me mostrou que isso ficaria claro no verão. Uma grande perseguição viria sobre ele por meio dos juízes e por meio da lei, de todas essas pessoas tentando processá-lo e todas essas coisas. Mas haveria e seria um ponto final para isso, e as coisas começariam a se libertar em direção ao outono. E eu o vi vencendo a eleição, os patriotas saindo e voltando, e então haverá um grande colapso na economia. Eu vi que eles tinham um grande colapso econômico, um colapso pior do que... Vocês ouviram isso? O que esse homem estava dizendo? Que após a tentativa de assassinato de Trump, ele se tornará presidente e ele se voltará para Deus. Ele vem para Deus. É como se fosse uma conversão que ocorreu. E eu vou mostrar a vocês o que Trump disse após a tentativa de assassinato. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas voltando ao clipe, ele disse que vai haver uma crise financeira. Nós cobrimos isso na quinta-feira. Mas voltando ao clipe agora, vamos ver o que mais ele fala. Ele é realmente um falso profeta, mas suas previsões se concretizaram, o que significa que Satanás deu a ele esta comunicação. Agora eu quero que vocês vejam o que mais ele disse. Então veio a Grande Depressão, e o Senhor me avisou sobre isso. Seria um grande momento sombrio, mas eu vi chegando ao solo da América como um choque no solo. E vi Donald Trump orando no escritório do Salão Oval, e ele estava chorando diante do Senhor e com as mãos na cabeça assim. Mas ele estava chorando e havia ministros e pessoas, não sei se eram senadores ou congressistas ou o que quer que seja. Apenas os vi andando de um lado para o outro dentro da Casa Branca. Desculpe, acho que é a Casa Branca, mas é o Salão Oval. Eles estavam intercedendo todos lá dentro. Então, voltando, vocês podem ver agora o que ele diz. Depois dessa tentativa de assassinato, há praticamente uma união da Igreja do Estado aqui, onde há ministros ao redor do presidente Trump, e todos estão orando, e Trump está orando. Amigos, a profecia bíblica indica que haverá uma união da Igreja do Estado. Vamos voltar aqui, vamos continuar.
E a presença do Senhor estava tão forte nisso, e então eu pude ver aquela escuridão que era o peso sobre a América, com a crise financeira do que eu vi chegando, e começou a se elevar acima das árvores, e eu vi o azul, e as coisas voltando, e os tempos verdes e bons voltando novamente. Mas o Senhor disse que seria um momento de uma temporada de um tremor, e seria um abalo para despertar, o início. E aí seria basicamente que ele não havia terminado com a América. Haveria um grande reavivamento e não será tudo desgraça. Vocês ouviram o que ele disse que está chegando? Um grande reavivamento. Agora estou lhes dizendo que o reavivamento a que ele se refere é um falso reavivamento. O livro O Grande Conflito, página 464, indica que haverá, que será um falso reavivamento pouco antes do alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Você verá isso no livro O Grande Conflito, página 464. Agora, quando foi que este homem fez esta previsão? Foi há 4 meses atrás. Esta previsão foi há 4 meses atrás, a partir desta data. Agora, voltando ao meu ponto, ele disse que após a tentativa de assassinato de Trump, ele irá voltar-se para Deus. Agora quero que vocês vejam o que Trump disse imediatamente após a tentativa de seu assassinato. Ele, na verdade, eu acredito que ele escreveu isso nas plataformas de mídia social. Agora vamos ver o que diz aqui no Daily Beast. 14 de julho de 2024 diz: Trump disse que foi somente Deus quem impediu a tentativa do seu assassinato. Então vocês podem ver Trump reconhecendo Deus, e de fato Deus preservou a vida de Donald Trump. Agora, há alguns que dizem que a bala era para errar Trump de propósito. Bem, não sabemos, o tempo dirá. Conforme os eventos desenrolarem. Agora, eu quero que vocês vejam este clipe de uma testemunha ocular que estava realmente lá no local, que diz que ele disse aos seguranças secretos que havia um homem no telhado com uma arma e a polícia não fez nada. Escutem esse clipe. Tivemos uma festa aqui o dia todo. Você pode ver atrás de nós, na fazenda Brinkles e na Greenhouse. Aqui tivemos uma festa e todos nós decidimos, você sabe, quando ouvimos Trump lá em cima, fomos caminhar pelo campo lá em cima perto dos peixes e observar e ouvir o comício. Não podíamos vê-lo, mas podíamos ouvi-lo. Então subimos e provavelmente a 7 minutos de Trump falando, estou estimando aqui, não tenho ideia, mas notamos um cara rastejando com uma arma, você sabe, rastejando até o telhado do prédio, ao nosso lado, a 15 metros de distância de nós. Então, estávamos parados aí e estávamos apontando para o cara subindo no telhado, e ele tinha uma arma. Ele tinha um rifle, podíamos vê-lo claramente com o rifle. Absolutamente estávamos apontando para ele, a polícia estava lá embaixo andando no chão. Pensamos e falamos, ei, tem um cara no telhado com um rifle, e a polícia estava tipo, como vocês sabem? Como se eles não soubessem o que estava acontecendo. Nós estávamos tipo, ei, aqui mesmo no telhado, podemos vê-lo daqui, nós o vemos, ele está rastejando. E a próxima coisa que eu estou pensando comigo mesmo é, por que Trump ainda está falando? Por que eles não o tiraram do palco? Estávamos ali apontando para ele 2 a 3 minutos. O serviço secreto estava olhando para nós do topo do celeiro. Estávamos apontando para aquele telhado parado ali, assim, e a próxima coisa que você percebe são 5 tiros. Então você tem certeza de que os tiros vieram daquele cara? 100% de certeza. 100%. E ele esteve lá em cima por alguns minutos. Você ouviu lá em cima por alguns minutos? Absolutamente, pelo menos de 3 a 4 minutos. E vocês estavam dizendo à polícia do serviço secreto? Sim, estávamos dizendo à polícia e estávamos apontando para ele, para o serviço secreto que estava olhando para nós do alto do celeiro. Eles estavam olhando para nós o tempo todo, enquanto estávamos parados perto daquela árvore. Vocês ouviram isso, amigos? Vocês ouviram isso? Que o serviço secreto foi informado de que este homem tem uma arma e eles não fizeram absolutamente nada. A polícia foi informada e nada. Quando o serviço secreto retalhou, somente depois que os tiros foram disparados. Agora vocês tirem suas próprias conclusões. Estou apenas mostrando a vocês que existe algo chamado ordem através do caos. Vocês podem ver esse princípio no livro O Grande Conflito, página 589 a 590, onde diz que Satanás aparecerá para os filhos dos homens como um grande médico que pode curar suas doenças. Ele traz doenças e desastres. Então Satanás traz o caos, mas ao mesmo tempo ele procura ser o curador desse caos.
Vocês podem ver esse princípio no livro O Grande Conflito, página 589. Criar o caos e então trazer a solução. Criar a guerra civil e então vir com a solução. Vamos trazer a nação de volta a Deus. Vamos levar a nação de volta para Deus. Agora eu quero que vocês vejam isso de novo. Este é o clipe da tentativa de assassinato de Trump. Olhem com atenção. Um dia na história da nossa nação, uma tentativa de assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos. A bala passa zunindo por sua cabeça, cortando e sangrando sua orelha. Look what happened. Amigos, vocês conseguem ver a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus que evitou o assassinato do presidente Trump. Agora, antes desta tentativa de assassinato contra a vida de Trump, há muitas pessoas que estavam falando sobre o assassinato de Trump, que Trump é quais são as palavras exatas? Que é uma ameaça à nação da América. Até mesmo o presidente Biden fez a declaração no X. Eu quero que vocês vejam o que diz aqui. Uma ameaça à democracia. E diz, Donald Trump. Este é o Twitter que o presidente Biden fez antes disso, em 28 de junho de 2024. Donald Trump é uma ameaça genuína para esta nação. Ele é uma ameaça à nossa liberdade. Ele é uma ameaça para a nossa democracia. Ele é literalmente uma ameaça para todos os americanos que o apoiam. Então, podemos ver que houve uma perseguição a Trump pelo tribunal, por assim dizer, processando-o e todos esses casos pelos quais Trump está passando. E quanto mais eles fazem isso com Trump, mais aqueles que o apoiam, o Trump, estão realmente agitados. Agora, esta tentativa de assassinato empurrou a nação ainda mais perto de uma guerra civil do que nunca. Amigos, uma guerra civil está se aproximando. O tempo de graça para a humanidade está prestes a terminar. E como um vigia, Isaías capítulo 21, verso 11, a pergunta é: guarda, vê quanto ainda falta para acabar a noite? Guarda, vê quanto ainda falta para acabar a noite? E o vigia responde que o amanhã vem e também a noite. Preparem-se, amigos, preparem-se, 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 porque a ira feroz do Senhor está vindo em breve, e nós não estamos prontos. Rasguem seus corações e não suas vestes. Vi que a igreja remanescente não estava preparada para o que está por vir sobre a terra.
Uma letargia parece pairar sobre as mentes daqueles que professam acreditar que estamos tendo a última mensagem. Meu anjo acompanhante gritou com terrível solenidade: preparem-se, amigos, preparem-se, preparem-se. Get ready, get ready. Isto é do Boletim da Conferência Geral, de 6 de abril de 1902. A inspiração diz: saiam das cidades. Se você ainda estiver na cidade, amigo, você precisa apressar seus passos. Se o seu marido tem o espírito de Ló e permanece com sua família por mais tempo na cidade, ande rápido e tire sua família de lá. Dê um passo rápido, repito, e tire sua família de lá. Porque a inspiração diz: meu aviso é: fiquem longe das cidades, eduquem nosso povo para sair das cidades e ir para o campo, onde possam obter um pequeno pedaço de terra e construir um lar para si e para seus filhos. Próximas palavras vermelhas: logo haverá tanto conflito e confusão, revolução e guerra civil nas cidades, que aqueles que quiserem sair não poderão mais fazê-lo. Devemos estar nos preparando para essas questões. Esta é a luz que Deus me deu. Amigos, se uma guerra civil tivesse estourado na América, especialmente aqueles de vocês na América, vocês teriam sido encontrados despreparados. Se vocês ainda estão nas cidades, logo haverá tanto conflito e confusão. A inspiração diz: dentro das cidades, que muitos que quiserem sair naquele momento não poderão fazê-lo. Amigos, saiam das cidades. Por quê? Porque no futuro, além da guerra civil, o problema de comprar e vender será muito sério. Deus nos ajude, amigos, a nos prepararmos, pois o tempo está quase acabando.